Olá! Finalmente estamos chegando ao fim das nossas aulas. Espero que esteja gostando. Agora você vai usar a máquina de costura. Coloque a máquina sobre uma mesa, num local com bastante iluminação e sente-se numa cadeira confortável com uma boa postura. Providencie um local para o ferro de passar, de preferência na sua própria tábua, porque você vai usar bastante durante a aula. Pegue os cortes feitos na aula anterior e faça a montagem de acordo com o vídeo. Por isso já sabe, né? Mantenha seu celular ou notebook por perto para ir assistindo e fazendo junto. Pause o vídeo e volte sempre que tiver dúvida. Pergunte se precisar esclarecer alguma coisa. A aula de costura está dividida em parte 1 e parte 2. Somente ao final da segunda parte é que a peça estará pronta. Assista a todas as aulas e tenha, no final, a sua peça pronta. Vamos começar costurando, então, as alças, o babado, essas partes que vão ser colocadas depois no avental. Então, começando pela alça da cintura, nós vamos dobrar ela no sentido horizontal e vamos costurar a lateral, toda a borda e depois a outra lateral. Faça o mesmo procedimento nas duas alças. Então vamos alfinetar essa borda onde vai passar a costura e marcar a margem de costura de 1 centímetro, que é aonde a agulha vai passar para costurar. Então 1 centímetro para dentro da borda, posicionar essa marcação na mira da agulha, onde a agulha vai passar. Então abaixa o calcador devagarinho e já enfia a agulha exatamente nessa linha que foi marcada com um giz ali, que é a margem de costura de 1 centímetro. Começa devagarinho e vai costurando sobre essa linha. Uma coisa que pode ajudar a costurar reto é colocar um guia de costura. Iniciou com retrocesso, agora quando chega no fim, também aperta a bolinha, aí a agulha volta para trás, né? E você vai deixar uma parte aberta, que é justamente para poder virar essa alça. Um dos lados você costura e o outro lado você deixa aberto. Faça isso nas duas alças. No babado, a primeira coisa a fazer é emendar as duas partes, que é para poder formar o 2,40, porque até então só se tem o 1,20. Então você vai juntar a lateral do babado, direito contra direito, e costurar, deixando uma margem de 1 centímetro. Ali, como é listras, eu estou cuidando para que elas fiquem bem alinhadas. Então, costurando ali uma vez, ele já vai ter 2,40 no total. Agora que o babado já está no seu comprimento correto, pega uma ponta, dobra em 2 e costura a lateral, margem de costura de 1 centímetro.
E a mesma coisa do outro lado, dobra, aí ele fica com 5, né? E costura a lateral. A parte do comprimento do babado, ela tem que ficar aberta. É costurado mesmo somente no meio e nas laterais. Agora vamos costurar a alça de cima. É o mesmo procedimento da alça da cintura. Nós vamos dobrar em 2, costurar uma lateral e costurar a parte do comprimento, deixando um lado aberto para poder desvirar. Faça a mesma coisa nas duas alças. Para isso, nós vamos colocar alfinetes na lateral e ao longo do comprimento, juntando perfeitamente as duas partes da borda. Lembrando que a margem de costura é 1 centímetro, a gente posiciona na máquina nessa distância e começa com um retrocesso. Em seguida já vai costurando para frente, mantendo ela reta em relação à linha da máquina. Agora que as alças e o babado já estão costurados, nós vamos desvirar. Antes nós vamos cortar as pontas ali para não ficar muito grosso quando desvirar. Para desvirar, quanto mais fino, mais difícil é. Essa daí já está bastante fina, mas com uma agulha de tricô a gente consegue desvirar. Só cuidado para não furar. Então pode usar também a ponta da tesoura, né, tomando cuidado ali para conseguir criar um espaço para colocar a agulha. Eu vou usar ali a ponta, que não é a ponta mesmo, né? Para não estragar a minha alça. À medida que eu vou empurrando, eu já vou puxando o tecido, até que uma hora ele sai e eu consigo desvirar completamente a minha alça. Depois a parte da ponta, com a ajuda da tesoura, eu consigo puxar para fora e deixar ela mais quadrada. A alça pronta ela deve ter 3 centímetros. Então, quanto mais grosso o tecido, mais a chance dele não ficar na medida correta. Então, tome cuidado, se o tecido for grosso, pode fazer um pouquinho menos de margem de costura, porque quando vira, a margem fica um pouco mais para dentro do que deveria. Mas um tecido mais fino, né, como algodão, ele fica perfeito no tamanho que a gente planejou. Vamos desvirar também a alça da cintura. Como ela é mais larga, é bem mais fácil, com a própria mão a gente consegue começar a desvirar e depois é só facilmente colocar ali a agulha e ir puxando que ela já vai desvirando bem facilmente sem oferecer resistência. O babado é o mais simples de desvirar, basta colocar o dedo ali por dentro, já fica bem quadradinho o cantinho e simplesmente empurrar para fora. Agora nós vamos passar essas alças e o babado no ferro para que ela fique bem achatadinho, bem marcado, bem vincado.
Agora nós vamos dar formato ao bolso, os bolsos aplicados. Então, nós vamos tomar cuidado ali com o direito e o avesso do tecido. Esse meu não tem, mas caso o seu tenha, né, tome cuidado com isso. E nós vamos utilizar o gabarito, aquele papel durinho que a gente preparou. Para não confundir o direito com o avesso, eu coloco um alfinete no lado direito do tecido. Vamos posicionar o gabarito do bolso de acordo com a margem de costura feita no molde. 1,5 embaixo e dos lados e 3 centímetros em cima. Agora nós vamos dobrar essa margem de costura para cima do gabarito. E vamos passar o ferro quente ali, forçando sobre o gabarito. Aí essa dobra vai ficar bem retinha e na medida correta que tem que ter de 1,5. Primeiro faz uma dobra, pode começar pela de baixo, depois faz as outras dobras. Deixa o ferro ficar bastante tempo em cima para poder marcar bem. Depois de marcar a dobra de baixo e as dobras laterais, aí é que você vai marcar a entrada do bolso, que é aquela parte onde você deixou uma margem de costura de 3 centímetros. Por que 3 centímetros? 1 e mais 2. Então a primeira dobra tem 1 centímetro e a segunda, que dobra realmente sobre o gabarito, tem 2 centímetros. Aí a gente costura aquela bainha do bolso ali e ela fica larguinha. Agora que já está bem passadinho, nós podemos tirar o gabarito e vamos costurar essa boca do bolso ali onde a gente fez a bainha viradinha para dentro. Antes de ir para a máquina, vamos prender uns alfinetes ali para ela ficar bem certinha no lugar para poder ser pespontada. Os bolsos aplicados, eles serão aplicados na frente do avental. Como esse avental ele tem aquele feltro que é para impedir que molhe muito, né, na hora de usar para lavar uma louça, por exemplo. Então a gente tem que juntar o feltro com o tecido. Mas nós não vamos ainda costurar, nós vamos só alfinetar. Os dois juntos, né, eles têm o mesmo formato. Então juntar bem as pontas e colocar alfinetes. O próprio bolso, estando costurado, já vai segurar os dois juntos. E depois vai ser colocado o forro, né? E aí tudo vai ficar costurado junto. Nós marcamos no molde o local do bolso, né? Então agora a gente pode fazer uns furos ali no canto para identificar qual é a posição desses bolsos em relação ao molde da frente. Depois coloco o molde em cima do tecido
acerta bem direitinho e pode marcar com o giz, mas nesse caso, por causa da estampa, não ia aparecer. Então eu vou colocar uns alfinetes ali nos 4 cantos para identificar qual é a posição do bolso, para poder costurar o bolso nessa posição. Em seguida, nós vamos então costurar o bolso nessa posição onde a gente marcou, ou se a gente achar melhor colocar em outra posição, não tem problema, ainda pode mudar. Mas vai ser na próxima aula.